Nestes últimos dias, temos observado uma alta demanda de notícias acerca da tensão entre Taiwan, originalmente chamada de República da China, e a China, conhecida também como República Popular da China, além de envolvimento dos Estados Unidos e de outros aliados. Mas para entendermos um pouco sobre esta tensão e seus desdobramentos, temos que voltar um pouco no tempo para um breve contexto histórico e logo em seguida resumir os acontecimentos atuais. Esta relação controversa e complicada teve origem na Guerra Civil de 1949, onde Mao Tse-tung, o líder comunista, proclamou a fundação da República Popular da China por meio de um golpe e expulsou os nacionalistas para a ilha conhecida hoje como Taiwan, formando um governo e proibindo qualquer relação com a China continental. Em 1950, Taiwan tornou-se um aliado dos Estados Unidos. Contudo, em 1971, a China substituiu Taiwan na ONU e em 1979 os Estados Unidos romperam relações diplomáticas com Taiwan e reconheceram Pequim. A comunidade internacional, quase que em sua totalidade, adotou a política de uma só China, que exclui as relações diplomáticas com o governo nacionalista de Taiwan. Neste contexto, os Estados Unidos continuaram sendo o principal aliado de Taiwan, além de ser o principal fornecedor de equipamentos militares para aquele lugar. Em 1987, Taiwan autorizou viagens à China continental para reuniões familiares, abrindo assim o caminho para trocas comerciais. No ano de 1991, Taipei, atual capital de Taiwan, aboliu as disposições que estabeleciam o estado de guerra com a China, mas, em 1995, a China cancelou as negociações de normalização em protesto contra a viagem do presidente taiwanês à época, o Sr. Lee Teng-hui, aos Estados Unidos. Em 1996, a China lançou mísseis perto da costa taiwanesa, pouco antes da primeira eleição presidencial por sufrágio universal em Taiwan. No ano de 2005, a China adotou uma lei anti-secessão, que previa meios não pacíficos caso Taiwan declarasse independência, e em 2008, China e Taiwan retomaram o diálogo suspenso em 95, onde somente em 2010 assinaram um acordo de cooperação econômica. Neste mesmo ano, o governo Barack Obama anunciou a intenção de vender bilhões de dólares em equipamentos militares ao governo de Taiwan, e em contrapartida, a China ameaçou com sanções econômicas e advertiu que sua cooperação em questões internacionais e regionais poderia ser prejudicada. Passados 4 anos, lá por 2014, China e Taiwan estabeleceram um diálogo intergovernamental e em novembro de 2015, os presidentes chinês e taiwanês se reuniram em Singapura, algo então inédito desde a separação lá nos anos 50. Já em 2016, Tsai Ing-wen, vinculada a um partido pró-independência, tornou-se presidente de Taiwan. Os Estados Unidos, durante o mandato de Donald Trump, autorizaram uma grande venda de armas e adotaram uma lei que fortalece suas relações com Taiwan. E em 2019, o presidente da China, Xi Jinping, alertou Washington para os riscos acerca de novas vendas de armas à ilha. Esta situação continua a ser um problema para a República Popular da China, que considera o envolvimento dos norte-americanos perturbador para a estabilidade da região. Em janeiro de 2020, Tsai Ing-wen é reeleita e afirmou que Taiwan é um país. Em resposta, em outubro daquele ano, Xi Jinping pede ao exército que se prepare para a guerra. E em abril de 2021, aeronaves militares chinesas penetraram na zona de identificação de defesa aérea de Taiwan, e ao longo do ano, inúmeros aviões chineses foram detectados naquela área. Em 22 de outubro do mesmo ano, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que seu país estava pronto para defender Taiwan militarmente no caso de um ataque chinês. Dias depois, a China rejeitou uma proposta americana de conceder a Taiwan uma participação significativa na ONU. Taiwan não é considerado um país independente, mas, para efeitos práticos, é um estado soberano. Hoje, 14 estados reconhecem oficialmente e mantêm relações diplomáticas com a República da China, conhecida como Taiwan, sendo 13 dos 193 estados membros das Nações Unidas. Mas
a Santa Sé, que é um estado soberano, além de possuir representações não diplomáticas extraoficiais com 47 países além da União Europeia. A República Popular da China, por sua vez, considera Taiwan uma província rebelde, uma parte inalienável do seu território. Por curiosidade, o Brasil não possui relações diplomáticas com Taiwan, pois reconhece a República Popular da China como detentora da jurisdição sobre tal território, mas possui relações econômicas e culturais com Taipei. Taiwan tem sido um dos pontos nas relações entre China e Estados Unidos nos últimos meses, onde o governo chinês reitera que impediria uma possível movimentação de independência de Taiwan, bem como não considera o Estreito da Ilha com o continente como águas internacionais, sendo ele sob jurisdição de Pequim. Sendo assim, toda movimentação de navios de guerra estrangeiros, em especial dos Estados Unidos, caracteriza-se como uma provocação e violação da soberania chinesa. Tal explicação é contrária ao imaginário norte-americano, onde há movimentações regulares de navios de guerra por aquele estreito. A ilha de Taiwan fica a cerca de 180 quilômetros da costa sudeste da China, através do Estreito de Taiwan, e tem uma área de 36 mil quilômetros quadrados, considerando as pequenas ilhas ao seu redor. Ela possui uma população de cerca de 24 milhões de habitantes, e não é somente uma ilha que se recusa a ser parte da China. Ela possui extrema importância estratégica, afinal, quem dominar Taiwan também vai dominar o Mar do Sul da China, onde se encontram as principais rotas de navegação do comércio internacional. Além disso, Taiwan pode servir como base de lançamento de bombardeios e ataques anfíbios à China continental. Com cerca de 2,5 milhões de reservistas e um exército integrado por 150 mil soldados, a ilha não é necessariamente um adversário fácil de ser batido. Um dos fatores que dificultam a conquista de Taiwan é o seu desenvolvimento tecnológico. Apesar de não ser membro da ONU, nem ter o reconhecimento de países como os Estados Unidos e o próprio Brasil, Taiwan está entre as 25 maiores economias do planeta e também as 10 maiores do continente asiático, sendo o principal produtor de semicondutores do mundo, essenciais para computadores celulares e automóveis. A presidente da Câmara dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, segunda na linha de sucessão presidencial, viajou a Taiwan nesta terça-feira, no dia 2 de agosto de 2022. Ela é a mais importante funcionária dos Estados Unidos a visitar Taiwan nos últimos 25 anos, desafiando as ameaças de Pequim, que considera a visita como uma grande provocação, pois ela considera a ilha parte do seu território. O voo de Pelosi foi o mais rastreado na história, com cerca de 708 mil pessoas em todo o mundo visualizando-o pelo site de rastreamento de voos online Flight Radar 24, durante todo o seu trajeto, inclusive o seu pouso na capital de Taiwan, bem como cerca de 2,9 milhões de pessoas acompanhando isto ao longo de todo o trecho. Devido à quantidade de visitantes, o site inclusive limitou o acesso de não assinantes para manter o serviço no ar. Desta maneira, a China reagiu, colocando em alerta máximos as suas tropas e anunciando exercícios militares nas águas da costa de Taiwan, que é uma das vias navegáveis mais movimentadas do mundo. Os exercícios militares prevêem atividades aéreas e marítimas no norte, sudoeste e sudeste de Taiwan, além de disparos reais de longo alcance no estreito e lançamentos de mísseis no leste da ilha. Com isso, a China demonstra que rejeita qualquer soberania das autoridades de Taiwan. Pelosi deixou Taiwan agora, na quarta-feira última, dia 3 de agosto, tendo sua visita durado menos de 24 horas. Ela garantiu que sua presença foi para deixar claro e inequivocadamente que os Estados Unidos não abandonarão a ilha de Taiwan. Em resposta, a China prometeu punir aqueles que a ofenderam. Após a sua partida, o ministro da Defesa de Taiwan anunciou que 27 caças chineses entraram na zona de defesa aérea da ilha, sendo uma ocorrência relativamente rara, mesmo com o aumento das tensões nos últimos anos. Na quinta-feira última, o Exército de Libertação Popular da China iniciou os exercícios militares em 6 áreas que circundam a ilha de Taiwan. Algumas companhias aéreas têm cancelado voos para Taiwan por causa de alguns exercícios que colocam em risco a atividade aérea, mas ainda não afetou toda a movimentação do espaço aéreo.
Além dessa dificuldade de acesso aéreo à ilha, a dificuldade de acesso pelo mar também está comprometido. Fora isso, ocorreu ainda um incidente inédito entre China e Japão, onde, de acordo com a agência de notícias Kyodo do Japão, 5 mísseis caíram dentro da sua zona econômica exclusiva, a cerca de 370 quilômetros da costa japonesa, um fato que nunca ocorrera anteriormente. Até o momento, a China ainda não se manifestou sobre este evento. Os exercícios e manobras militares chinesas, que deveriam ser concluídas neste domingo, no dia 7, já foram prorrogadas e terminarão somente no dia 15 de agosto. Uma clara tentativa de pressionar a ilha taiwanesa numa espécie de guerra psicológica. A China considera Taiwan como uma província rebelde, e, segundo ela, vai sofrer graves consequências caso se declare independente. Taiwan, por sua vez, já rebate esta afirmação dizendo que ela é independente há décadas, com eleições e constituições próprias. Os exercícios militares estão estrangulando a ilha comercialmente, o que pode vir a resultar em um impacto muito grande na economia global, sobretudo no fornecimento de peças eletrônicas, principalmente se estes exercícios forem prolongados por vários dias, quem sabe meses. Se isso ocorrer, computadores e celulares vão ficar ainda mais caros e, se hipoteticamente falando houver uma guerra, o reflexo será global. A China, por sua vez, possui o maior porto do mundo, o porto de Xangai. Se o setor portuário entrar em colapso por causa de um grande conflito nos mares, a qualidade de vida da população global também vai ser afetada. O Ministério da Defesa Nacional de Taiwan disse que as Forças Armadas taiwanesas estão operando como de costume e monitorando o entorno da ilha em resposta às atividades, segundo eles, irracionais da China, que visam mudar o status e desestatizar a segurança da região. Eles não buscam uma escalada de conflito, segundo o Ministério, e também não irão recuar quando a segurança da ilha for ameaçada. Por outro lado, o Ministério das Relações Exteriores da China afirma que os exercícios das Forças Armadas chinesas na área de Taiwan são uma resposta necessária e legítima. Os ministros das Relações Exteriores do G7 pediram à China, nesta última quarta-feira também, que resolvam a tensão em torno do Estreito de Taiwan de maneira pacífica. Eles afirmam que não há justificativa para usar uma visita como pretexto para uma atividade militar agressiva naquele estreito. As tensões estão longe de terminar e os exercícios só irão confirmar aquilo que se imagina no futuro. Taiwan será invadida? Os Estados Unidos, de fato, protegerão a ilha? E Xi Jinping terá força para se manter num terceiro mandato dentro do governo chinês?